dia a todos e a todas. É um prazer estar com vocês outra vez aqui nessa reunião, na nossa reunião do Sigla SAM. Eu sou Ana Cristina Pinheiro, nutricionista, acadêmico da Universidade del Desarrollo, Santiago, Chile. O tema de hoje é um tema que é muito interessante para a gente, para todo mundo que está trabalhando na área de segurança alimentar e também, muito particularmente, para aqueles que se interessam no trabalho de reforçamento, não, do ensino da alimentação e nutrição, principalmente no ambiente escolar. A gente hoje vai ter a presença de dois professores convidados que vão discutir o tema das hortas, as hortas comunitárias, as hortas escolares ou hortas pedagógicas, como é a sua implementação, a experiência que eles têm, e particularmente eu pedi para eles reforçarem um pouquinho o tema da sustentabilidade dessas hortas. Assim que espero que tudo que a gente discuta hoje seja como as sementes, não, para uma discussão maior em relação ao tema da segurança alimentar, e também que seja um estímulo, um incentivo para que cada um de nós possa implementar também a sua própria horta, e por que não, né? Então, a gente vai começar a apresentação do professor Antônio Soares, do Brasil. O professor Antônio, ele é biólogo e tem um projeto muito interessante que eu também estive revisando na sua página web, professor, o projeto com botânica. Então, a gente parte com ele. Depois, a gente tem a apresentação do professor Juan Gabriel Chipanza, da Escola Superior Politécnica de Timbarongo, em Equador, que também nos vai comentar um pouco também sobre a questão das hortas comunitárias. Portanto, deixo com vocês, iniciando a apresentação, o professor Antônio Soares, o professor Juan Gabriel, se há algum problema de entendimento de la presentación durante el proceso, por favor avísanos por el chat que podemos estar haciendo el apoyo, y también para los colegas del idioma español, hay gente de Ecuador por ahí, cualquier problema que tengan, nos piden ajuda por el chat. E a mesma coisa para o pessoal do Brasil, quando o professor Juan Gabriel começar a sua apresentação, que a gente vai fazer o clique e mudar de idioma. Então, o pessoal do Brasil, se precisar de apoio, a gente está ajudando aí pelo chat. Deixo a palavra com o professor Antônio. Bom dia a todos, bom dia a todas. Eu sou Antônio Soares, sou biólogo, permacultor urbano e idealizador da Combotânica, que é uma pequena empresa aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, dedicada a hortas urbanas sustentáveis. Dentro dos serviços que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, a gente atende algumas escolas com projeto de horta pedagógica, atende também a uma clínica com projeto de horta terapêutica, além de algumas residências, condomínios e afins. Então, hoje, especialmente, a gente vai falar um pouco, eu trouxe para vocês, um pouco do meu experimento com a horta pedagógica, né? Mostrando que esses canteiros escolares podem diminuir o distanciamento alimentar e promover a sustentabilidade. É isso que a gente pratica já há alguns anos, é isso que a gente faz. Eu costumo dizer que muito mais do que um negócio, né? Esse é o meu estilo de vida. Eu e minha família somos, né, adeptos da permacultura, e o que a gente apresenta, por onde a gente passa, na verdade é isso que a gente vivencia no nosso dia a dia. Eu até digo que quando eu não estou plantando ou falando de horta para alguém, eu estou fazendo isso em casa com a minha família. Então, é de domingo a domingo falando sobre hortas e com muito amor. Então, para começar, a gente tem uma pergunta interessante que é: você tem fome de quê? Bom, eu estou no Brasil e muita gente sabe que o Brasil é um grande produtor de grãos. Isso é interessante falar no começo, né? De acordo com o IBGE, né, que é o nosso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, pelo menos esse ano, 2021, a gente tem aí mais um recorde de produção de grãos.
É interessante falar nisso, porque a gente também vai falar sobre a fome, né, em 2021, 2020, a fome que, em função da pandemia, voltou a assolar o nosso país. Muitos brasileiros não têm acesso ao alimento, né? Interessante que entre os principais produtos que a gente produz, a gente tem soja, a gente tem milho, arroz e cana-de-açúcar. Outras coisas como laranja e outros produtos também são muito produzidos aqui no Brasil, né? Porém, uma coisa que a gente não pode deixar de falar é que no nosso país, né, a liberação de agroquímico, de veneno no nosso alimento, ela é crescente, né? Ano após ano, o brasileiro consome agroquímico como ninguém no planeta, né? A gente sabe que tem alguns estudos aí apontando que existe agroquímico que é liberado no nosso país e em nenhum outro lugar mais do mundo. Isso impacta profundamente a saúde das pessoas, a qualidade de vida das pessoas. Ou seja, a gente produz alimento, a gente é campeão na produção de uma série de grãos, né? E, por outro lado, a gente também está consumindo veneno, né? E toda essa história de consumo de veneno, acredito que todos sabem, né, tem um começo, né, um desastre que tem um começo, que é ali após a Segunda Guerra Mundial, né, com o advento da Revolução Verde, quando muitos venenos que eram utilizados como arma química foram rotulados novamente e foram inseridos ali no campo, na produção de alimento, né? Com isso, né, essa tal de Revolução Verde contribuiu e contribui até hoje para a perda da biodiversidade, não é isso? Empobrecimento do solo e a produção de alimentos de valor nutricional duvidoso. Eu costumo dizer que quando um sujeito vai a uma farmácia e compra, independente do rótulo, um polivitamínico, um suplemento alimentar, eu acredito que, consciente disso ou não, essa pessoa acaba atestando que o seu alimento, o seu feijão com arroz, já não lhe nutre mais. Não tanto quanto deveria, né? E por conta disso, porque você agora tem um alimento fraco em nutrientes, né? Ou de valor nutricional duvidoso, o médico geralmente manda que seja lá quem for, né? Adolescente, adulto, idoso, enfim, né? Faça uma suplementação alimentar, né? Porque, afinal de contas, o alimento está fraco na nossa mesa. E, com isso, cria-se, portanto, um distanciamento, né, alimentar daquilo que verdadeiramente é alimento. A gente não pode acreditar, por exemplo, que essa jujubinha linda, maravilhosa, que está nessa foto abaixo aí, é um alimento. A gente não pode acreditar que refrigerante é alimento, né? A gente está sabendo aí já, através de inúmeros estudos, que refrigerante é veneno. E é interessante você pensar que, se você chega hoje num hospital, é comum, repito, em um hospital, é comum, dentro da lanchonete do hospital, né, ou em qualquer outro lugar desse hospital, você encontrar a maquininha de refrigerante, aquela que você bota lá uma moeda, uma nota, enfim, algum dinheiro, e vai sair um veneno enlatado, né? Isso quando não tem aquelas máquinas que vão sair docinhos, como esses da foto, por exemplo. Isso contribui para a obesidade infantil, não só infantil, como também dos adultos, dos idosos, daí por diante. Mas vamos falar aqui hoje sobre as hortas escolares, eu vou focar mais na obesidade infantil. Ou seja, esse consumo daquilo que não é alimento, né? Eu me pergunto, por que não tem a mesma máquina liberando maçã, né? Por que não tem a mesma máquina liberando, sei lá, alguma coisa que seja de verdade nutricional? Né? Não tem, essas máquinas não existem, né? Mas existem as máquinas que liberam veneno, né? Bom, para parar de falar de problema, que eu não vim aqui falar só de coisa triste, né? Eu quero apresentar a vocês, portanto, soluções para isso tudo, né? Soluções
baseadas na natureza. E exatamente com essas soluções que eu estou sempre norteando a Combotânica, né, para buscar um contato com as pessoas aqui no Rio de Janeiro, seja nas escolas, na clínica, ou seja, por onde a gente passa, né? E esse conhecimento técnico, para nossa sorte, né, por bênção, a gente já tem aí alguns mestres que se debruçaram em cima desses problemas e resolveram, então, criar as suas metodologias, resolveram, portanto, deixar documentado para a gente, né, para nós, professores, ou, enfim, né, para quem tiver curiosidade e interesse no assunto, esses grandes mestres já resolveram deixar para a gente todo um aparato, né, que vai nos dar apoio. Então, dentro do que a gente conhece como agrofloresta, a gente conhece ali o Ernest Goethe, que é um precursor desse conceito de agrofloresta, e está aqui no Brasil, né? Então, uma pessoa incrível. Eu acredito que todos aqui já devem ter ouvido falar, mas se você, por acaso, está me ouvindo e nunca ouviu falar do Ernest Goethe, eu te peço, aliás, eu te dou como presente a missão de pesquisar sobre esse camarada. Ele é incrível. Um cara que se debruça sobre os problemas de terras arrasadas e, junto com a natureza, né, como ele próprio diz, é a natureza que vai se regenerando, o Ernest Goethe, ele resolve, então, apresentar uma solução, algumas, na verdade, algumas soluções, com bases na natureza, que vão aí nortear todo o trabalho daquele ou daquela que resolve se comprometer com as hortas urbanas ou periurbanas, enfim. De igual modo, né, o Bill Morrison e o David Holmgren, que apresentaram ao mundo, na década de 70, o que a gente chama hoje de permacultura, ou de agricultura permanente, né? E como se alguém já fez o link aí, eu me identifico, né, como um permacultor, logo assumo aqui, portanto, né, todo o meu apreço pela filosofia do Bill Morrison e do David Holmgren, que buscam, através do que eles chamaram de permacultura, buscam caminhos para uma agricultura sustentável e, sobretudo, ancestral. Ou seja, aquela agricultura que já se praticava antes da chegada desses insumos químicos, aquela agricultura que se praticava antes da Segunda Guerra Mundial. E, com isso, vale lembrar que a agricultura do planeta tem aproximadamente 12 mil anos, e só agora, né, depois da Segunda Guerra Mundial, é que o homem resolveu acreditar que a terra já não lhe servia mais e era, portanto, interessante aplicar veneno. Bom, algumas décadas se passaram após aquela chamada Revolução Verde, e a gente já viu perfeitamente que não é bem assim, muito mais do que produzir um alimento com certas falhas nutricionais, quem aposta no veneno, né, acaba também apostando na má qualidade de vida das pessoas, né? O número de doenças só cresce em função disso. E o Bill Morrison, como David Holmgren, resolveram estudar essas conexões, né, e criar esse roteiro que eu tanto sigo e tantas pessoas que eu conheço também, para nossa felicidade, resolvem debruçar sobre os ensinamentos do Bill Morrison e aplicar isso. Como eu falei, eu sou um permacultor na prática. Além desses camaradas, tem o Masanobu Fukuoka, um agrônomo japonês incrível. O Fukuoka, ele vem para apresentar o que ele chama de agricultura selvagem, uma agricultura porque muitas vezes alguém tem lá um quintal ou tem uma varanda de apartamento, enfim, tem um espaço que quer plantar e se prende na ideia de que para plantar alimento tem que ser trabalhoso. Para plantar alimentos necessita enfim, né, de muito esforço. Bom, para quem pensa dessa forma, o Fukuoka é um grande mestre, né? E ele diz que o agricultor, em todos os seus ensinamentos, o Fukuoka diz que o agricultor precisa de mais tempo para contemplar a natureza. Portanto, ele criou o roteiro da agricultura selvagem.
E, inclusive, no fim dessa apresentação, tem uma indicação de livro do Fukuoka, que é super interessante, que é o Revolução de uma Palha. Bom, e a gente agora já deixou de falar de coisa ruim, né? Que é lá da Revolução Verde, de todo esse aparato tecnológico e a chegada dos venenos na agricultura. E agora, apresentando a vocês esses mestres, né, do slide anterior, eu gosto sempre de pensar que tudo começa no solo. Tudo começa no solo. A nossa vida começa no solo, né? E para finalizar aí essa equipe de grandes mestres, né, a Ana Primavesi, doutora Ana Primavesi, que dedicou a sua vida, né, ao estudo do solo, né? A Ana Primavesi entende que o solo, o chão, é um ente vivo, participativo no processo de produção vegetal. Ou seja para um jardim de contemplação, seja para um pomar, seja para uma horta, o solo é onde tudo começa, né? Bom, dito isso, eu apresento a vocês, portanto, o trabalho que eu venho desenvolvendo, né, aqui no Rio de Janeiro. Bom, essa daí é uma escola municipal, que inclusive é no bairro que eu moro, no Alto da Boa Vista. A Combotânica, nesse momento, fez aí uma parceria com uma ONG, e a gente teve esse projeto de horta em pequenos espaços, né? Porque, como vocês estão vendo na foto no centro, a escola não tinha um espaço que nos permitisse a criação de um canteiro. Eu sempre digo que plantar no meio urbano, né, nos dá o desafio de pesquisar o que eu vou plantar, como eu vou plantar. Porque, afinal de contas, se a pessoa mora num apartamento, ela não tem como cavar a varanda. Portanto, ela vai precisar, sim, criar recipientes que lhe permitam a produção de canteiros. Nesse caso, utilizamos pallets e tonéis, ou seja, material reciclável, né, para apresentar o cultivo agroecológico. Era uma horta bem pequena, mas ainda assim o que saía dessa horta era direcionado à cozinha da escola e contribuía com a alimentação das crianças. Bom, ali uma escola pública, essa também uma escola pública, e interessante nessa foto é ver o empenho, né, das crianças ali, todo mundo levantando a mão, todo mundo querendo saber que planta é essa, como é que eu planto isso. Ou seja, as crianças têm todo o interesse, e é uma opinião muito particular, a minha, que ao longo do tempo, enquanto vai ficando adulto, é que a gente vai se distanciando disso. Por isso, né, esse é um dos motivos da grande importância dos canteiros escolares, né, nessa promoção de sustentabilidade. Esse daqui é um experimento nosso, num SESC, aqui em Petrópolis, SESC Nogueira. Nós recebemos, né, não só com a Botânica, outros parceiros também. A gente recebeu um grupo de escolas, não foi apenas um grupo de escolas, para falar exatamente sobre isso, sobre permacultura, agroecologia, e apresentar as plantas alimentícias não convencionais, ou seja, aquelas plantas que são alimento, mas ao longo do tempo e por pressão de mercado, nós perdemos o contato com essas plantas. É muito comum aqui no Brasil, por exemplo, o Brasil, né, que é um país tão grande, se você está no norte do país ou no sul do país, a salada é sempre alface e tomate com alguma coisa, ou só alface e tomate. Existe, portanto, uma padronização do alimento, né? E com essa padronização, a gente vai perdendo, portanto, a biodiversidade alimentar. Bom, esse evento pretendia, né, dentre outras coisas, apresentar às crianças essas plantas alimentícias não convencionais. Bom, não apenas no Rio de Janeiro, né? Essa foto é de antes da pandemia, uma escola em São Paulo, em São José dos Campos, um canteiro muito pequeno, mas ao centro você vê a quantidade, né, que era possível colher um canteiro. Esse canteiro tinha 20 metros quadrados, super pequeno, né?
Mas a prática da permacultura, né, como consórcio entre plantas, nos permitia uma colheita bem abundante. E era super interessante a participação das crianças. De igual modo, assim como na escola pública, essa escola, que é uma escola particular, também, né, as crianças sempre ali super interessadas no tema, né, no cultivo de plantas, e sobretudo plantas alimentícias. Esse projeto aqui no Rio de Janeiro, na Escola Britânica, né, The Brit School, da mesma forma, apresentando às crianças não apenas a biodiversidade alimentar, como também o resgate da nossa flora. Nessa escola tem um bosque e poucos professores conheciam as árvores, né, que estavam ali plantadas. Árvores como ipê, pau-brasil, por exemplo, né? É como eu disse, ao longo do nosso processo de evolução, eu acho que evolução não seria a palavra, mas ao longo do processo de tornar-se adulto, sim, né? A gente vai perdendo o contato com o mundo das plantas, vai perdendo aí o contato com o mundo da botânica, e hoje é comum muitos adultos, mesmo estando ali em contato todo dia com essas árvores, e essas árvores sendo árvores nativas, é comum que não se conheça essas árvores. Portanto, nesse projeto, além da horta urbana sustentável, nós promovíamos o passeio ecológico apresentando as árvores que tinha ali na escola. Esse projeto é um projeto xodó, coração. Por favor, alguém traduz aí para o espanhol o que é xodó. Então, é um projeto lindo, é um dos primeiros projetos, continua ativo ainda, é numa creche, né? Então, aí a gente tem contato com as criancinhas, nossa, assim, 5 anos, 6 anos, 7 anos, né? E apresentando a essas crianças essas plantas, né? As hortaliças não convencionais, como também, né, promovendo oficina de jardinagem sustentável. E quando eu digo que é xodó, não é à toa, né? Os pais dessas crianças ficam mandando aí, eventualmente manda para a gente fotos, né? Pequenos vídeos, falando que os seus filhos estão aplicando em casa, né? Tudo aquilo que a gente apresenta para eles na escola. Essa escola, que é uma escola religiosa, né? O Colégio Zacaria, um colégio católico, e a gente também está lá, esse projeto continua ativo também, apresentando às crianças, né, as hortaliças não convencionais e também, né, fazendo a promoção da sustentabilidade através das oficinas de jardinagem. Então, essas crianças têm contato com essas plantas e, eventualmente, até levam para casa algumas mudas, né, que podem ser plantadas com seus pais. É bem interessante também. Então, não apenas trabalhar com a criança, mas entender que essa criança pode, sim, ser um canal entre aquele adulto que está um pouco mais distante de mim naquele momento, né? Então, impactar a criança para que essa criança chegue em casa falando o quão maravilhoso é o mundo das plantas e, sobretudo, né, as plantas alimentícias. Bom, esse projeto também é uma escola pública, né, aqui no Rio de Janeiro, no bairro de Bangu, na Zona Oeste. Além do canteiro de horta, nós temos lá um espaço de agrofloresta. Nessa região do Rio de Janeiro, é mais comum que as pessoas tenham quintais, pequenos quintais. E por ter quintal, né, a gente compreende que muita gente que tem quintal não aproveita, né, os seus quintais com o potencial que poderia aproveitar, produzir alimento. Dá para ter um quintal muito bonito, muito florido, dá para fazer um jardim contemplativo, né, mas que esse jardim, além de contemplativo, possa fornecer alimento para a nossa mesa. E é claro que eu não tenho a pretensão de, no meio urbano, as pessoas produzir 100% do seu alimento numa varanda de apartamento ou num quintal de casa. Mas eu não abandono a ideia de que, mesmo sendo na janela, dá para produzir alguma coisa, né? Então, com essas crianças aí, tanto a gente planta nos canteiros da horta da escola, como também
a gente apresenta o manejo agroflorestal de um pomar, que tem logo atrás dessa parede aí que vocês estão vendo, dessa foto ao meio. Bom, um canteiro, né, numa escola, ele geralmente tem uma característica multidisciplinar. Dentro de uma horta da escola, né, a gente consegue falar desde línguas estrangeiras, já que muitas das nossas plantas consumidas, pelo menos aqui no Brasil, nem são nativas, né? E na linguagem da ciência, todas têm nome em latim, que não é a nossa língua, né? Então, dá para se falar sobre língua estrangeira, dá para falar sobre matemática, dá para falar sobre uma série de coisas. Portanto, eu digo que eu, enquanto professor, a minha sala de aula é o canteiro de horta. E nesse mesmo canteiro de horta, onde eu apresento as minhas aulas, né, a participação de outros professores, de outras disciplinas, é sempre muito importante, né? Falar de história num canteiro agroecológico, falar de matemática, de geografia, de biologia, é mais do que possível. Então, a dinâmica participativa é presente em um canteiro multidisciplinar ou um canteiro escolar. A inclusão social, como vocês viram, né, nos projetos da Combotânica, tanto em escolas particulares, né, quanto em escolas públicas, né? Para quem não conhece o Rio de Janeiro, por exemplo, o Bangu é um bairro de periferia, né? Enquanto outros bairros já são, enfim, né? Bairros mais abastados. Ainda assim, o canteiro de horta, né? Ele não distingue isso. Ele realmente é aplicado na prática de igual modo, tanto ali na escola pública quanto na escola particular, né? Essas duas fotos são bem interessantes. São duas escolas completamente diferentes por uma série de aspectos sociais. No entanto, a aula é basicamente a mesma e a interação das crianças também, né? Então, assim, tanto as crianças da escola pública quanto as crianças da escola particular, elas conseguem interagir, elas demonstram todo o seu interesse, inclusive de levar para suas casas essa experiência que estão tendo ali na escola, né? Com isso, a gente promove o resgate da biodiversidade alimentar. Ou seja, não necessariamente excluindo as plantas exóticas, né, que hoje são parte do alimento do brasileiro, né, não excluindo, mas agregando aquelas plantas que são alimento, e nós perdemos o contato, não enxergamos ela hoje como alimento. Portanto, a dinâmica participativa, a inclusão social e o resgate da biodiversidade alimentar são práticas dentro de um canteiro multidisciplinar ou um canteiro de horta escolar. E o melhor de tudo, né? Fazer tudo isso com um contato direto com a natureza. A gente sabe perfeitamente que o meio urbano ele é crescente e cada vez mais as pessoas estão deixando de morar em casas com quintais para morar em apartamento. E no apartamento não dá para você ter tanto contato com a natureza, né? Como, por mais que você goste, como você gostaria de verdade ali, né? De estar em contato direto com a natureza. Portanto, num canteiro escolar, esse contato ele acontece na aula, de maneira bem divertida, inclusive. Bom. Antônio, desculpa, você pediu para te avisar a hora que estivesse faltando uns 5 minutinhos. Perfeito, gratidão, que eu me empolgo para falar. Mas então a horta da escola é um ponto de partida para o resgate da consciência ambiental e segurança alimentar. Falando de plantas alimentícias não convencionais, eu apresento a vocês, portanto, uma salada de flores comestíveis, é óbvio, um pão artesanal de Ora Pro Nobis e um patê de urtiga. Acredito, não sei se todos, né, quem está fora do Brasil, mas acredito que a urtiga também deve coçar, mesmo fora do Brasil. Então, a urtiga é, sim, uma grande hortaliça rica em ferro. É claro que tem que saber manusear para não machucar a nossa pele, mas é uma hortaliça negligenciada, portanto, é uma planta alimentícia não convencional. Bom, agora que eu falei tudo isso para vocês, eu tenho certeza
que, ainda que tenha sido uma conversa muito rápida, eu consegui passar a vocês qual é a importância de uma horta na escola. E eu deixo a vocês, dessa forma, um convite. Vamos plantar? O que é que vocês acham? Bom, os livros indicados, né, para quem quiser se aprofundar um pouco mais nesse assunto, se você é professor e está a fim de colocar uma horta na escola que você trabalha, ou se você não é professor, mesmo assim quer trabalhar com isso, quer chegar junto, quer divulgar a ideia de hortas orgânicas, agroecológicas, esses 4 livros é um bom começo, né? Introdução à Permacultura, de Bill Morrison, né? Perdão, né? 5, porque já tinha indicado lá o livro da Ana Primavesi. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Eu continuo por aqui e agradeço a todos aí pela atenção. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigada, Antônio. Bom, nós agora abrimos para a apresentação do professor Juan. E depois da apresentação do professor Juan, teremos aberto aqui a conversa para discussão com os panelistas. Professor Juan, pode empezar su presentación. Muchas gracias. Saludos cordiales de parte de la autoridad del señor rector Byron Baca, de nuestro director, ingeniero Freddy Agila, de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Espoche de Orellana. Bien, mi nombre es Juan Gabriel Chipantiza, soy profesor de la carrera de agronomía y actualmente hemos impulsado un proyecto de vinculación con la sociedad que hemos venido trabajando a partir del año 2020. En este año hemos hecho una actualización y continuamos trabajando. El proyecto se denomina Implementación de Huertos Orgánicos Urbanos para el fortalecimiento de la seguridad alimentaria de las familias del Cantón Francisco de Orellana. Hay que tomar en cuenta que este Cantón Francisco de Orellana está ubicado en la región amazónica, ¿no? Es un cantón amazónico, sin embargo, nosotros desarrollamos nuestras actividades en ese territorio. Bueno, para comentarles algo del análisis o del diagnóstico que se realizó, nosotros identificamos la problemática de la sociedad. Como academia buscamos siempre ir solucionando, ir poniendo alternativas de solución a los problemas sociales actualmente que ocurren, ¿no? Entonces, el problema principal de esto es la inadecuada alimentación de las familias. ¿Qué quiere decir eso? Como que tendemos a una alimentación rica en carbohidratos y de pronto dejamos de lado lo que en verdad nos va a ayudar en nuestra salud, quizás en nuestra vida, ¿no? Entonces, aquí ponía yo un ejemplo particular en una presentación anterior. Si al niño pequeño de 13 años, usted le pone a elegir, ¿no?, entre un vaso de jugo de mora versus una Coca-Cola, ¿no? Entonces, de pronto el niño, ¿qué va a decir? Va a decir Coca-Cola, creería, en mayor número, ¿no? Va a pedir eso. ¿Por qué? Porque de pronto tenemos una orientación diferente y quizás tenemos un hábito de consumo diferente. Entonces, el principal problema es la inadecuada alimentación, ¿no? Como ustedes pueden identificar en la imagen, que existe una lucha entre una buena alimentación y una mala alimentación. La parte fundamental de justificación de nuestro proyecto, hay que recalcar aquí y explicar, esta necesidad nace de la población. Muchas veces nosotros como institución, como profesor, como profesional, como estudiante, a veces
nos desorientamos por varias actividades que estamos realizando y quizás no tomamos en cuenta esa satisfacción de la necesidad de las grandes mayorías. Aquí la necesidad obviamente se canaliza a través de la Federación de Barrios del Cantón Francisco de Orellana. Esta es una organización que tiene alrededor de 30 barrios o 30 presidentes de barrios. Entonces, ellos conforman esta federación y ven la necesidad de consumir alimentos frescos, alimentos que estén, como decimos criollamente, que estén de la mata a la olla, ¿no? Que quizás no hayan perdido agua y quizás no hayan perdido también nutrientes. Lo importante de ello es que esta población está ubicada en la región amazónica y está un poco lejana a los sitios o a los mercados mayoristas específicamente. Entonces, los productos que se comercializan o que se consumen ahí son trasladados del mercado mayorista hacia las tiendas pequeñas y de pronto distribuidos en esa manera, y quizás hasta ello ya ha pasado unos 15 días, unas 3 semanas, y los productos se vienen a marchitar, se vienen a deteriorar, ¿no? Entonces, ahí está la necesidad. Como objetivos principales de nuestro proyecto, que está en ejecución, tenemos que implementar huertos orgánicos urbanos para el fortalecimiento de la seguridad alimentaria del Cantón Francisco de Orellana, más conocido como el COCA. En los objetivos específicos, nosotros estamos realizando implementar un vivero y una planta de compostaje para la germinación de semillas vegetales y también plántulas de árboles frutales en un sustrato adecuado. Como segundo objetivo específico, nosotros procesamos los desechos orgánicos para el uso en los huertos orgánicos urbanos. Es decir, vamos a dar nutrición, vamos a mejorar el suelo con el uso del compostaje. Como tercero, obviamente, capacitar a las familias o a los productores en la implementación de estos huertos orgánicos urbanos. ¿Qué metodología nosotros empleamos? Aquí he puesto yo 4 literales. Primeramente, nosotros reacondicionamos una zona o un invernadero para la propagación de plántulas. Quiere decir, nosotros como institución, como proyecto, con nuestros estudiantes, generamos las plántulas para ubicarlas en el huerto orgánico urbano de las familias, ¿no? Entonces, ya más adelante veremos. Como segundo, nosotros realizamos la elaboración del compostaje. Esta elaboración del compostaje, obviamente, se lo hace con materiales vegetales, específicamente residuos de los hogares de este mismo cantón o de esta misma ciudad, ¿no? Posteriormente, realizamos la capacitación a los beneficiarios en los huertos orgánicos urbanos. Para esta capacitación, nosotros abordamos 4 temáticas o 4 temas. Hay que tomar en cuenta que estos temas son de interacción práctica, de hacer, de convivir, de dialogar, de escuchar y obviamente de participar en la construcción, en la plantación, en el monitoreo, en el seguimiento de estos huertos orgánicos urbanos. La primera temática es elegir el lugar y la construcción de las camas o la construcción de una cajonera, que ya les voy a indicar más adelante. Como segundo, sustrato y plantación, que nosotros hacemos para mejorar el suelo, para darle soltura, para que permita el normal desarrollo de las raíces y el crecimiento específicamente de las plantas. Posterior a ello tenemos el monitoreo de plagas y enfermedades. A veces en esto de los huertos orgánicos urbanos, las personas
como que nos decepcionamos cuando hay presencia de alguna plaga, de alguna enfermedad, y de pronto la plantita se va marchitando, se va amarillando, se va deteriorando. Entonces, nosotros también les orientamos a un monitoreo y a un manejo adecuado de estas plagas y enfermedades que son parte de nuestro huerto urbano. No son externas, sino son parte. Entonces, lo que buscamos es siempre convivir con las plagas, convivir con las enfermedades en armonía, siempre y cuando éstas no generen pérdidas en nuestra cosecha, ¿no? Eso en realidad. Y como cuarta temática tenemos cosecha y también las recetas. ¿Qué quiere decir? Enseñamos también a cosechar y por ende también a utilizar estos materiales en la preparación de la comida o de la alimentación de la familia. Y obviamente como cuarto punto, difundimos los resultados, vamos difundiendo los avances con las personas de interés, como en este caso, ya que esto es muy importante en realidad para toda la población. Aquí, miren, podemos observar nuestros beneficiarios. Esta es una fotografía del día 14, del día jueves 17, ¿no?, de junio de 2021. Obviamente nosotros trabajamos con 30 barrios, ¿qué quiere decir? 30 sectores, 30 barrios urbanos dentro del Cantón Francisco de Orellana. Tenemos actualmente beneficiarios directos o jefes de familia o a su vez amas de hogar, 238. De esas 238, el 70% son mujeres, ¿no? Eso hay que rescatar también porque a la final la mujer es quien conoce un poco más la necesidad del hogar, creería, o diría yo, ¿no? Conoce qué le hace falta para preparar su sopa, y entonces ella se interesa mucho más en este proceso, en este proyecto. Como beneficiarios indirectos tenemos alrededor de 1.190. ¿Cuáles son estos beneficiarios indirectos? Específicamente son los miembros de la familia, ¿no? Tomamos en cuenta a 3 niños por cada hogar y también al adulto mayor. Alrededor de 5 miembros de la familia están participando dentro de este proyecto. La participación de estudiantes, vale destacar aquí, tenemos alrededor de 150 estudiantes de las carreras que nosotros ofertamos como SPOCH, como sede Orellana, de la carrera de agronomía, de la carrera de turismo, de zootecnia, de ingeniería ambiental. Este es el eje fundamental para el trabajo de nuestro proyecto, ya que aquí el estudiante tiene la oportunidad de interactuar con la sociedad, es decir, de pisar primero en el territorio y pensar en solucionar la problemática que nos ocurre a todos, ¿no? Y a su vez interactuar, intercambiar conocimiento y poner en práctica ese conocimiento también que se ha adquirido o se va adquiriendo a través de la formación profesional. De igual manera, aquí tenemos nosotros un aliado estratégico que es el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Francisco de Orellana, y podemos ver en la imagen, ¿no?, donde que yo estoy moviendo el cursor, el señor alcalde, los concejales, también nuestro señor director, el ingeniero Freddy Agila, que en este 2021 nos hemos unido para trabajar a beneficio de la sociedad y ahora estamos interactuando directamente para construir estos huertos orgánicos urbanos y a su vez lo único que buscamos es generar un hábito de consumo diferente, un hábito de consumo de que nos permita a nosotros fortalecer nuestro sistema inmunológico y quién sabe, tener más salud, ¿no? Más salud a través de la alimentación o de la cosecha que nosotros obtengamos de estos huertos orgánicos urbanos.
Para ello, ¿qué es lo que se realizó primero, no? Para ello nosotros realizamos una caracterización de las familias. Esto es bastante importante, ¿no? Nosotros realizamos encuestas, 238 encuestas, específicamente en la zona de los barrios del Cantón Francisco de Orellana. Ya habíamos dicho que son 30 barrios, en la cual el resultado que voy a destacar es que el 98% de las familias encuestadas desean trabajar en el proyecto de vinculación con la sociedad, huertos orgánicos urbanos, ¿no? Entonces, esta encuesta o esta caracterización está dirigida primeramente a quien tiene la voluntad, a quien va a destinar un poquito de su tiempo a realizar estas actividades, a realizar esta interacción con la familia, a realizar esta participación para beneficio de nosotros mismos, ¿no? Para beneficio del núcleo familiar, porque a la vez de este huerto orgánico urbano, de pronto decía yo, no es del profesor, no es del estudiante, sino es de todos, es específicamente de la familia. Lo que hacemos nosotros es apoyar, es facilitar, es ayudar a las personas, ¿no? Entonces, en este sentido, las personas están motivadas a seguir trabajando dentro de este proceso. Aquí podemos evidenciar el resultado hasta el momento de nuestro primer objetivo, ¿no? ¿Qué es lo que habíamos dicho en el objetivo o qué es lo que nos planteamos, ¿no? Hasta el momento se cuenta con la implementación de un vivero funcional para la producción de plántulas, de hortalizas y de árboles frutales. Hasta el momento nosotros estamos en producción de las plantas. Ya hemos ido plantando en ciertos barrios y estamos también generando nuestra genética, que quiere decir nuestra especie vegetal, pues, ¿no? Para con esa especie vegetal poder trabajar dentro de nuestro proyecto. Aquí ustedes pueden observar, son nuestros estudiantes, ¿no? Por eso decía que la columna vertebral de este proyecto es la familia y también es nuestros estudiantes, ya que es un ejército de estudiantes que estamos distribuidos y buscamos hacer un trabajo correcto para asimismo ir consiguiendo los resultados. Estas especies vegetales son utilizadas directamente en las capacitaciones teórica-prácticas que desarrollamos, ¿no? Teórico y práctico. Explicamos y hacemos. Y las personas nos motivamos por ello. Como resultado de nuestro segundo objetivo, nosotros tenemos actualmente, ¿no? Hasta el momento que se dispone del área para la construcción de un galpón, para la construcción de esta infraestructura, obviamente, donde que nosotros vamos a procesar estos desechos orgánicos. Tenemos el sitio, está adecuado, y también tenemos el plano, tenemos el proyecto completo, que ojalá en hasta finalizar este año podamos tener esta infraestructura, ya que nos permitirá también generar este insumo para los huertos orgánicos urbanos y a la vez también permitirá el desarrollo de la academia, de la vinculación y de la investigación dentro de nuestros procesos. También nosotros, recuerden que había manifestado que nosotros llevamos trabajando desde el año 2020, ¿no? Y en el año 2020 pudimos generar estas guías o a su vez estos folletos didácticos para enseñanza, para aprendizaje, para construcción del conocimiento en relación a la implementación de huertos orgánicos urbanos. ¿Qué quiere decir? Hemos escrito las experiencias con los estudiantes de una manera didáctica, de una manera asimilable, para las personas, ¿no? De pronto aquí no va a encontrar términos demasiado técnicos ni muy científicos, sino más bien algo digerible para la mayoría de personas. Entonces, en este sentido,
si se desea información sobre cómo trabajar en un huerto orgánico urbano, esta información está a disposición de todas las personas que la necesiten. Como resultados también actuales que vamos teniendo, tal cual como vamos avanzando, nosotros dentro de nuestro proyecto actual hemos planteado que hasta finales del proyecto, obviamente como academia, se realizará publicaciones, se realizará también difusión con la comunidad, etcétera, ¿no? Para ello también, como venimos trabajando desde el año 2020, pongo a consideración también una publicación que se generó a través de este proyecto denominado Huertos Urbanos y Periurbanos, horizontales y verticales para el fomento de la educación ambiental sostenible, ¿no? Para quien también desea leerlo, puede acceder tranquilamente a esta información. Como anexos he colocado fotografías reales de nuestra participación. Tenga en cuenta que nosotros llevamos trabajando ya casi 2 años, diríamos, en este proceso. Y nosotros como academia hemos trabajado, hemos producido estos huertos o estos alimentos nosotros mismos. Entonces partimos de ahí para poder interactuar con las personas y hemos tenido muy buenos resultados. Aquí usted ve, creería yo, más que en la cosecha, sino en la sonrisa de nuestros estudiantes, una gran satisfacción de participar, de interactuar, de motivar y sobre todo que se complementa con la cosecha, ¿no? De las frutas, con cosecha de las verduras, ya que nosotros específicamente trabajamos con especies como el tomate, la acelga, la lechuga, la cebolla, el cilantro y algunas otras especies más. Aquí está nuestra evidencia, ¿no? De nuestros procesos de capacitación. Nuestros procesos de capacitación son teóricos prácticos. Generamos la explicación, hacemos el reconocimiento de los materiales que vamos a utilizar y por ende vamos directamente a la práctica. Aquí vale destacar una parte fundamental. Nosotros tenemos este diseño adecuado a la zona, este diseño de cama o de cajonera, como nosotros lo entendamos, tiene dimensiones y tiene una altura. Tiene una altura específicamente de 25 centímetros, ya que la zona es bastante lluviosa, ¿no? En un promedio de 470 milímetros anuales de precipitación. Entonces, aquí se construye esta cajonera sobre nivel, está sobre la superficie del suelo. Tiene 25 centímetros de alto por un largo de 2.40 metros de largo y un ancho de 1.20, ¿no? Entonces, vale destacar también que este material es reciclado, es de lo que la familia ha utilizado y lo ha vuelto a reutilizar en la construcción de esta cajonera, que para nosotros significa un huerto orgánico urbano. Entonces, en ese sentido quería también explicarles. Y aprendemos haciendo, aprendemos de pronto interactuando, aprendemos ensuciándonos un poquito a producir nuestros propios alimentos. Aquí tenemos más evidencias y quizás un poco más visual la parte de nuestro proceso de capacitación, ¿no? Aquí están las personas de los barrios, específicamente este barrio se llama Ñucanchihuasi. Estamos en reunión con las personas, estamos interactuando,
les estamos indicando las razones de las dimensiones de la cajonera y también les estamos explicando la reutilización de este material. Tengan en cuenta que este material no es que nosotros estamos de pronto talando o estamos destruyendo naturaleza para construcción de estas cajonetas, sino más bien esto es algo reutilizable, algo que ya utilizaron las personas, no sé, para el proceso de construcción, utilizaron en algún galpón o en algún proceso, y entonces eso nosotros, en vez de que se genere como desecho, lo reutilizamos. Y aquí tenemos nosotros la imagen dentro de las actividades, nosotros mismos vamos plantando, vamos tutorando, vamos monitoreando la presencia de plagas y enfermedades con la finalidad de ir previniendo. Aquí vale recalcar que nuestra producción está orientada a una producción limpia, a una producción con un manejo adecuado de las plagas y enfermedades, para lo cual nosotros también partimos de la nutrición de las plantas, con abonaduras, con el uso de materiales naturales para enriquecimiento de este suelo y también como repelentes, ¿no? Especies como la albahaca, especies como la ruda, de pronto también extracto o sustancias activas de plantas que se disponen en la zona para prevenir o repeler a las plagas y enfermedades que no dañen nuestras plantas y a su vez y que no afecten a la cosecha. Bueno, en este cuadrito yo he colocado la evidencia, ¿no?, de los barrios que nosotros estamos interviniendo. Había manifestado que son 30 barrios que están trabajando con nosotros y nosotros vamos generando estas actividades con estas 4 temáticas de capacitación práctica y vamos plantando, vamos generando ese seguimiento, el monitoreo y por ende también la evaluación de este proceso. No una evaluación final, sino una evaluación que vaya a la par, una evaluación que dé a notar el bienestar de las personas y que dé a notar también la evolución de las especies, porque a la final nosotros queremos obtener cosecha. De pronto en la actualidad, en ciertos sectores o en ciertas partes también están trabajando en huertos orgánicos urbanos, pero resulta que esto solamente está en inicio y en el fin del proyecto, ¿no? Y pare de contar, y luego como que nos olvidamos de replantar, de resembrar, y de pronto se frena el proyecto de huertos, ¿no? Lo que buscamos siempre es el hábito nuestro, de un cambio para bien, un cambio sustentable, un cambio amigable que nos va a ayudar a cada uno de nosotros específicamente, ¿no? Diría yo que a veces solamente pensamos que depende de los gobiernos la seguridad alimentaria. Sí es verdad, pero creería yo que nace desde el núcleo familiar. Y aquí tenemos nosotros la oportunidad de interactuar con los miembros de la familia. En nuestra realidad, en el sector, en la zona, de pronto el jefe del hogar sale a trabajar, la esposa igual sale a trabajar, y los niños, los muchachos, de pronto se quedan, ¿no? Por el estudio, se quedan para hacer alguna actividad y no hay una conexión a nivel familiar, ¿no? Se reúnen de pronto solamente para servirse los alimentos y chao. No hay una comunicación, una interacción. Más aún cuando existe algún miembro de un grupo vulnerable, una persona con discapacidad, un niño, etcétera, etcétera. Entonces, no existe esa atención y hemos visto y hemos logrado conectar, hemos logrado interactuar con esas personas y ahora ellos se reúnen para trabajar en el huerto orgánico urbano. Eso debemos tener en cuenta y vale también resaltar como aspecto importante dentro de este proyecto de vinculación. Y aquí muestro la evidencia de lo que acabo de decir, ¿no?
esta fotografía es del día domingo, el día domingo de esta semana. Hoy estamos 23, es del día domingo 20 de junio, ¿no? Del 2021. Miren, aquí podemos observar en el barrio Flor del Pantano. Aquí en mi fotografía izquierda está la ama de casa. Tenga en cuenta que el 70% de los beneficiarios son mujeres, con sus hijos, con sus niños. ¿Qué están haciendo? Pues están trasladando el material o el suelo para llenar nuestro modelo o nuestra cajonera, que así la llamamos, con las medidas que le indiqué, y están trabajando, están interactuando. Y miren, creería yo, en la segunda fotografía, que hemos logrado esa conexión, hemos logrado esa participación de los hijos con la madre, ¿no? Y a su vez, es una gran satisfacción de esta fotografía porque nos da felicidad. Y creería yo que lo más importante es cuando uno ama lo que hace. Cuando uno ama lo que hace, está feliz, está contento y participa, interactúa, y también es gratificante ver que la participación de todos los miembros de la familia, de los vecinos, de la sociedad, de la institución, de los estudiantes, es real. Entonces, en este sentido, nuestro proyecto ha apuntado y apunta a generar este hábito de consumo adecuado para todos, ¿no? Para todos los miembros de la familia. Eso es lo que les puedo comentar acerca de nuestro proyecto de vinculación con la sociedad, que se llama Implementación de Huertos Orgánicos Urbanos. Ahí también tenemos en esta última imagen, ¿no?, de la participación activa de nuestros estudiantes. Estamos interactuando, estamos ensayando, estamos generando investigación, y esta investigación ejecutándola en campo, sobre todo. Es muy importante dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo sé que de pronto las condiciones de hoy no son tan favorables, pero si nosotros utilizamos los medios adecuados, podemos construir mejor este proceso de profesionalización de los estudiantes, pero de la mano con la colectividad, de la mano con las instituciones. Creería que aquí es un ejemplo de no tener un trabajo aislado, sino un trabajo mancomunado como todos, porque a la final creería que todos buscamos un beneficio común, y ese beneficio común es un bienestar, es una satisfacción para toda la sociedad, para todas las personas. Eso es lo que les puedo comentar acerca de nuestro proyecto. Muchísimas gracias. Julián, pode assumir a partir de agora. Perfecto. Bien, muchísimas gracias, Antonio. Muchísimas gracias, profe. No recuerdo el nombre ahora, le pido disculpas. Juan Profe Gabriel. Juan. Sabía que era con J y no quería cometer algún error peor que olvidar el nombre. Muchísimas gracias. Por ahora no hay ningún comentario en los comentarios ni preguntas de los participantes. Solo para aclararle a los amigos y amigas de Ecuador que el profesor Antonio en algún momento habló del xoto, una palabra bien brasilera que para traducirla sería como el cariño, ¿sabes? Es cariño verdadero que ni se compra ni se vende en español. Esa que está cerquita del corazón, como esa cosa especial que está ahí, pero porque la palabra quedó por ahí volando. Y Sonia Medina hizo un comentario ahí sobre la palabra que la explicaba. Bien. Preguntas, comentarios, sugerencias, ¿qué les pareció?
as pessoas do Brasil. Eu queria fazer uma pergunta para o Antônio. Adriana. Antônio, isso. Antônio, eu acho que você deve ouvir muito isso, mas eu moro em um apartamento, pouquíssimo sol, como eu começo a minha horta? É difícil, com pouco sol é bem complicado, mas é possível, né? Eu respondo a tua pergunta, né? Sempre que você realmente falou assim, você ouve muito isso, de verdade, né? Eu digo que lá na natureza, na floresta, dentro da caverna não tem planta, né? Dentro de uma caverna não tem planta, ou seja, onde não tem sol, não dá para ter planta. Mas eu acredito que você não mora numa caverna. Então, deve ter algum tipo de luminosidade lá na sua casa. Bom, para falar especificamente de plantas alimentícias, poucas plantas que eu conheço, que são plantas alimentícias, toleram um sombreamento, muito poucas. Apenas como exemplo, as pimentas, as solanáceas, da família solanácea, essas pimentas, né? Não as piteráceas, mas sim a solanácea, pimenta malagueta, pimenta biquinho, essas sim dá para cultivar em um local de iluminação indireta, né? Ou seja, naquele lugar onde você tem uma boa iluminação, mas não tem um sol direto. É claro que se você for cultivar a tua pimenta num lugar onde bate pelo menos umas 4 horas de sol, a produtividade da pimenteira vai ser muito maior. Da família brássica, ou seja, couve, repolho, algumas espécies de couve também, né, têm um bom desenvolvimento em um local de boa luminosidade, mas que o sol não incide diretamente. Então, eu acho que é muito você tentar mesmo para ver quem está indo bem ali. Agora, sem abandonar a ideia de cultivo, né? Mas deixando um pouco de lado a ideia de cultivar alimento nesse caso, né? Ou seja, numa situação onde você não tem sol. Aí sim, existe um grupo grande de plantas que estão na natureza, né? Dentro do bosque, existe um número grande de plantas que estão na natureza, né? E que podem ser cultivadas em local de sombreamento. Um exemplo disso, inclusive, é uma punk, é uma planta alimentícia não convencional, muito conhecida no Brasil, é a Tradescantia zebrina. Ela é mais conhecida só como zebrina. No Brasil, essa planta é apenas uma planta ornamental, mas no México se faz refrigerante, né? Se faz um refrigerante chamado água de Matali. Não que eu defenda o refrigerante, mas eu defendo sim o suco, né? O refresco feito com essa planta. Então, é bom pesquisar aí sobre a tal da água de Matali, né? Feito com a Tradescantia zebrina, que é uma planta de sombra. Ou seja, dá para cultivar alimento na tua casa, mesmo com baixa luminosidade direta do sol. Sim, obrigada. Tenho que pesquisar, então, e conhecer as plantas. Eu acho que é esse o processo, né? De se apaixonar por todas as etapas e construindo devagar. Exatamente. Tem planta que não vai acontecer de você cultivar com baixa luminosidade. As folhosas, por exemplo, uma alface. Se você vai cultivar em local de baixa luminosidade, ele não vai produzir como você gostaria. Mas uma pimenta, sei lá, pimenta biquinho, por exemplo, que eu adoro, pimenta biquinho, é aquela que tem sabor de pimenta, mas não arde. Então, a pimenta biquinho dá sim para cultivar, né, em um local que não tem sol direto. Mas é claro, com pelo menos umas 4 horas de sol, você vai ter uma produtividade muito maior. Muito obrigado, Antônio. Ana. Voy a hablar en español porque la pregunta es dirigida al profesor Juan. Profesor Juan, ¿ustedes hacen algún trabajo con el tema de la conservación de semillas, principalmente semillas autóctonas, que es un gran tema? Estamos perdiendo nuestras semillas. Sí, bastante importante la pregunta. Gracias por la pregunta primero, ¿no? Nosotros actualmente, dentro de nuestro proceso de germinación de plántulas, utilizamos el reciclaje, que quiere decir de los alimentos que nosotros adquirimos, extraemos ciertas partes
o ciertas semillas. Y también utilizamos especies que son comunes de la zona. Por ejemplo, el cilantro, hay una plantita que nosotros la conocemos como cilantro de monte. Entonces esa también interactúa o ingresa dentro de nuestras especies del huerto directamente, ¿no? Entonces, como proyecto específico, no decimos nada por escrito ahí, pero en el momento de la interacción, nosotros buscamos generar ese reciclaje y esa conservación de las mismas especies y más que todo una valoración por parte del ciudadano, porque el ciudadano a veces no valora, piensa lo que está afuera siempre es lo mejor, ¿no? Y lo que tenemos, a veces desconocemos totalmente lo que tenemos. Primeramente, la orientación está basada en eso, en educar a la persona a que identifique qué es lo que tiene y luego de ello a que valore, reutilice, recicle. De esa manera nosotros tratamos también de generar. Dios mediante, este proyecto está en desarrollo 2020-2021. También tendrá su alargue en el año 2022, si Dios nos permite. Entonces, ahí iremos también actualizando e ingresando todos estos aspectos que son también reales dentro de este proceso. Eso es lo que podría comentarles. Gracias. Gracias. Adriana hizo una lista de preguntas. Voy a darle la palabra a Sonia, que está en primer lugar. Sonia, ¿quieres hablar? Olá, bom dia. Oi, bom dia, Sônia. Eu falo aqui do Rio de Janeiro e gostaria, sou acadêmica, não é? E gostaria de cumprimentar tanto ao Antônio quanto ao Juan pela belíssima fala, mas gostaria de fazer uma pequena observação em ambas as falas, não é? Eu, como cidadã, como mãe, avó, professora, investigadora, sou da área da psicologia, a minha grande preocupação não é só com a sustentabilidade do planeta, mas sim como que as pessoas estão entendendo dentro de si o que seja a sustentabilidade do planeta. Antônio coloca muito bem a questão dos agrotóxicos, dos agroalimentos. Juan mostra muito bem, metodologicamente, um projeto de sustentabilidade, mas a minha grande interrogação não é como se planta na varanda, não é como se planta em chão urbano, não é como se planta em grandes escalas, mas sim como é que os biólogos, os nutricionistas, enfim, toda a classe de pesquisadores da área da alimentação estão contribuindo com um trabalho mais sistêmico na formação global, não é? E não pontual dessas crianças, porque nós estamos aqui deixando um legado. Vocês, muito bem pontuado, em cada canto onde vivem. Mas qual o objetivo, não é? Ou qual a proposta de vocês para que a educação tenha uma participação mais eficaz nesse processo? Muito obrigada. Gracias, Sônia. Antônio, gostaria de começar, talvez? Agradeço a professora Sônia, que inclusive, Juliano, tem a Medina também, né? Somos primos. Pois é. Bom,
enquanto biólogo, né, e educador, a nossa preocupação, né, na Combotânica é exatamente isso que a professora Sônia colocou, né? Que legado é esse que a gente está deixando? Eu até digo mais, né? Eu sou pai, tenho 3 filhas, eu questiono sempre o seguinte, né? As minhas filhas, naturalmente crianças, logo, né, tornam-se adultas. Normal. E que adulto é esse que vai se formar a partir daquilo que eu tenho a oferecer, né? Como é que eu posso impactar essa criança, né? As minhas filhas. Mas, de igual modo, né, como eu posso impactar aquelas crianças que eu tenho um contato nas escolas, né? Então, essa é a preocupação, eu acho que colocada pela professora Sônia, como um legado, né, para o mundo. Eu acredito, professora, que de modo pontual, né, atuando o professor Juan Gabriel, assim como eu, a gente tem se empenhado, e para nossa sorte e por bênção, tantos outros professores têm se dedicado a essa temática. Não apenas ao cultivo de alimentos em grande escala ou em pequena escala, mas, sobretudo, né, a ideia de semear conhecimento. O projeto do professor Juan, por exemplo, muito bem detalhado, um lindo projeto, impactando famílias, né, movendo ali a sustentabilidade, promovendo, quero dizer, a sustentabilidade na prática. Certamente, em ambientes como esse de agora, por exemplo, né, vai se propagar, assim como aqui no Rio de Janeiro, eu com a Combotânica, né, a gente está ali semeando a ideia para que mais escolas possam ter hortas escolares, para que mais faculdades possam ter hortas escolares, e daí por diante. Eu acho que esse é o legado, esse é nosso empenho, né? Acredito que o professor Juan possa acrescentar um pouco mais a respeito disso, mas enquanto Combotânica, né, enquanto biólogo, é nisso que eu me dedico, nesse impacto que eu posso promover com essas crianças e entendendo que essas crianças vão sempre voltar para suas casas com muitas questões a serem apresentadas aos seus pais. Muito obrigado, professor Antônio. Profesor Juan, ¿te gustaría adicionar alguna cosa más? Bueno, no sé si en resumen no le comprendí la última parte de la pregunta. No te preocupes. Básicamente, ¿cuál es el legado y cómo se puede impactar a las familias con esos proyectos? Bueno, yo pensaría o inicié diciendo en mi ponencia, los proyectos, las instituciones, buscamos a generar un hábito en las personas. Y ese hábito de las personas se va logrando con la interacción, con la participación específicamente de los niños. Recuerden que a veces el niño dice, quiero un chupete, ¿no? O quiero adquirir algo. ¿Y qué es lo que hace el padre? Le da y le compra, ¿no? O le da. Entonces, los niños, creería yo que son el camino o la comunicación más directa con los padres, porque ellos van a ser parte de una nueva generación. Y si ellos crecen haciendo las actividades, participando, viendo lo que hacen los padres, viendo lo que hace el estudiante, viendo lo que hace el docente, entonces van a tener una conciencia ambiental, una conciencia sustentable y una conciencia a que a nosotros mismos nos va a permitir quizás tener unos días más de vida, unos días más de respirar aire puro y unos días más de poder alimentarnos de mejor manera. Eso sería lo que yo puedo comentar. Perfecto, profe Juan. Aprovechando que estamos contigo, hay una pregunta que hace Isabel Monteiro. La hace en portugués, pero te la voy a leer en español para comenzar contigo la respuesta, ¿ok? La profesora pues, Isabel Montero comenta y pregunta, a ella le gustaría saber cómo evalúan el proyecto y cómo garantizan su sustentabilidad si no pueden estar como involucrados en el proyecto.
¿saben? No sé si fue claro, si fui claro en la traducción. Ya, mire, nosotros hacemos el seguimiento, ¿no? Con la ayuda de los estudiantes. Primeramente, déjenme decirles que estamos divididos. Docente con un grupo de estudiantes responsable de un determinado barrio. Son 30 barrios, entonces somos 42 docentes, somos 150 estudiantes y ahí la parte fundamental. Nuestro aliado estratégico es el gobierno autónomo descentralizado del Cantón Francisco de Orellana. ¿Qué es lo que buscamos o cómo garantizamos la sustentabilidad? Dentro del gobierno autónomo descentralizado trabajamos para la declaratoria de esta ciudad o de este cantón como una ciudad sustentable y orgánica a través de estas iniciativas de que cada persona en su familia, en su hogar, o a través de una ordenanza, genere este huerto orgánico urbano o este espacio verde donde interactúa con las especies vegetales, medicinales, ornamentales, frutales, a pequeña escala. Entonces, en este sentido, buscamos que se genere la declaratoria dentro del Consejo Municipal y para ello estamos trabajando. De esta manera nosotros garantizaremos la sustentabilidad de este proyecto y además de eso, también creería yo, más adelante, año 2022, 2023, podremos lograr esa declaratoria como la ciudad amazónica sustentable dentro del Ecuador. Para eso trabajamos, no trabajamos aislados, estamos trabajando con todas las instituciones. Y aquí algo más quiero nombrar, a partir de este proyecto, también el gobierno municipal tiene su intervención en el sector rural. En el sector rural también buscando fortalecer la seguridad alimentaria, se ha ampliado dentro de nuestro proyecto. Si bien es cierto, nosotros como institución nos basamos en lo que está escrito durante este año para nosotros, con ellos, ¿no? Pero ellos también se han ampliado y están generando específicamente huertos con jóvenes, líderes del sector rural. Hay que tomar en cuenta que en esta zona también existen gente de la etnia Wagrani, gente mestiza, gente nativa, ¿no? Entonces estamos trabajando con la juventud. De esta manera yo creo que vamos dando pasos lentos, pero firmes, y más adelante en una reunión compartiremos igual esta información de si logramos generar esta ciudad sustentable, una ciudad orgánica al Cantón Francisco de Orellana. Muchas gracias, profesor Juan. Yo no sé si Isabel quiere aumentar algo, mas vou passar para o Antônio, se quer adicionar alguma coisa, até porque a professora Isabel tem projetos similares como esses, mas tem um problema que acontecem durante o tempo letivo, sabe? Quando não tem mais aula, não podem garantir a sustentabilidade do projeto. Então, como fazer nesses momentos quando não tem aluno para cuidar da horta, do projeto? Bom, tá me ouvindo? Sim, senhor. Ah, bom, apareceu uma mensagem aqui que eu achei que não. Bom, especificamente nas escolas particulares, né, o nosso projeto, ele chega como para o ano inteiro, né, de janeiro a dezembro. Então, tendo ou não tendo aulas, a gente tem equipe, a Combotânica tem uma equipe que fica, né, de prontidão, indo aí periodicamente, geralmente 1 ou 2 vezes ao mês, depende muito da necessidade de cada lugar, né? E para diminuir, né, a necessidade de pessoal nesses canteiros, a gente costuma instalar sistema de irrigação, né, de baixo custo, mas que seja pelo menos semiautomático, né? Ou seja, que alguém apenas vá ali, toque num botãozinho qualquer, gire um botão qualquer, que esse sistema de irrigação funcione e desligue sozinho. Então, se eu consigo, né, num projeto
um canteiro onde já tem instalado ali um sistema de irrigação, o que acontece após isso é basicamente adubação da terra, né, para a nutrição das plantas, de modo orgânico, né, e manutenção, de modo geral, manutenção do canteiro. Então, os canteiros costumam se manter, mesmo no período que não existe aula, né, mesmo no período que não existe aula. Bom, contudo, alguns projetos, eles têm a característica, que eu me incomodo um pouco, né, de projeto, ou seja, com aquela ideia de vou começar, sei lá, em janeiro e finalizar em abril, né? Então, quando é dessa forma, a gente tenta sempre convencer, né, as outras pessoas que participam, né, enfim, tanto a escola quanto quem está financiando, enfim, né, as outras pessoas que participam desse projeto para a manutenção disso. Então, uma vez entendendo, logo de início, que não haverá, né, esse suporte no pós-projeto, a gente resolve, portanto, fazer a capacitação de algum voluntário da instituição, que essa pessoa consiga, pelo menos, dar seguimento, né, mantendo a horta para a interação das crianças. Por vezes, a dificuldade é encontrar professores que se dediquem a isso, né? Não apenas que queiram, mas que tenham essa disponibilidade, porque é comum a gente encontrar no caminho muitos professores que têm o interesse em fazê-lo, né? Em estar ali junto conosco no canteiro de horta, mas não tem o tempo disponível, né? Ele não tem a disponibilidade. Então, a gente tenta, né? A gente conversa com a equipe escolar para saber se tem ali algum voluntário que possa ficar ali presente depois que a Combotânica sair, né? Então, é basicamente isso. Muito obrigado, Antônio. Tem uma pergunta do Henrique Ócaro, mas antes de dar a palavra para ele, tem duas perguntas do Darwin e do Jefferson que eu acho que tem a ver com o que você está falando e com o que o professor Juan falou, então por isso vou encaixar aí. Porque o Darwin pergunta como fazer para as famílias entenderem que as hortas são favoráveis em muitos aspectos, de muitas formas, e o Jefferson pergunta, você falou que tem sistemas para quando está na seca, dar água, mas como fazer no inverno, quando tem muita água, cuidar o excesso de água nessas hortas? Então, como você falou mais ou menos disso, estou encaixando as duas perguntas aí para aproveitar, tá bom? Então, Antônio, se você quiser, e depois dou a palavra, explico melhor também para o professor Juan e continuamos. Realmente, eu até digo que é um trabalho de catequese, né? Assim, uma fala que eu utilizo bastante é assim, que o que eu faço não é novo. A novidade, de fato, é o resgate, né? Falar de horta no planeta, a gente tem 12 mil anos de agricultura, então não há novidade em se falar de plantar alimentos, né? A novidade, que é a de agora, né, é o resgate. A gente está aqui debatendo, né, se debruçando sobre a ideia de uma agricultura sustentável, que produza alimentos de verdade. É isso. Então, é um trabalho de catequese, né? Convencer as famílias, convencer, enfim, o grupo escolar, convencer os alunos, os pais, a direção da escola, os professores. É um trabalho de sensibilização, é sensibilizar, é mostrar para as pessoas, de um modo geral, que se eu visto algodão, algodão é planta, se eu como feijão com arroz, feijão e arroz é planta, e para quem come carne, se eu comer um bife, o boi lá tinha que comer capim, capim é planta. Ou seja, eu não consigo fugir do mundo das plantas, né? Então, é um trabalho de catequese mesmo. E em relação à quantidade de água, aí na hora de montar mesmo o canteiro, acho que o professor Juan pode até, de maneira técnica, né, ele é agrônomo, falar um pouco melhor sobre isso, mas é basicamente compreender onde você está plantando. É a pergunta da Adriana, né? Eu não tenho um solo, como é que eu planto? Então, o que eu quero plantar? Como é que eu quero plantar? Porque, afinal de contas, né, na natureza, nós temos, sim, plantas que preferem solos encharcados. E, né, temos plantas que preferem solos arenosos. Então, se eu partir da ideia de olhar para a planta e conversar com ela, que é o que eu faço, né,
Eu chego para o alecrim e digo, e aí, cara, você veio da onde? Na natureza. Onde é que você brotou? Né? Sem a intervenção do homem. Sem a intervenção do homem. Onde é que você surgiu? O que você prefere? Se eu partir dessa conversa com o meu alecrim, né, com o coentro, né, o cilantro, o coentro, que o professor Juan está colocando, por exemplo, se eu partir da ideia da origem dessa planta, né, eu vou ter ali mais ou menos uma ideia de qual o melhor cenário para iniciar esse cultivo. É o que a Adriana colocou. Não tenho muito sol, então não adianta colocar uma planta que requer 8 horas de sol, 6 horas de sol, se você não tem. Então, a questão do solo encharcado ou não, ele tem que estar ali juntinho da ideia do que eu quero plantar, né? Se o que eu quero plantar originalmente é de um local mais arenoso, então eu preciso simular dentro do meu caixonete, dentro do meu canteiro, numa garrafa PET, enfim, num vaso direto no chão, eu preciso, né, preparar o solo para receber essa planta. É isso. Muito obrigado, Antônio. Vamos passar a palavra para o... Eu não sei se é brasileiro ou equatoriano. Eu falei Henry, não sei se é Henry ou Henry. Henry ou Henry. Bom dia. Então é brasileiro. Henry, Julião. Henry, pode perguntar. Olha, foi muito bacana a apresentação, me identifico bastante, é um tema que, assim, a gente que trabalha com segurança alimentar e nutricional está sempre esbarrando nele, então, parabéns ao Antônio, parabéns ao Juan. Eu vou começar com a minha pergunta para o Juan e vou pedir ajuda do Julião. Eu até digitei ela no chat, mas eu vou explicar aqui. Julião, desculpa, Juan, aqui no Brasil, a gente tem grandes atacadistas de alimentos in natura, como o Ceasa e o Ceagesp, espalhados por diversos lugares do país, né? E aí, os agricultores do município, eles comercializam uma boa parte dos alimentos nesses grandes atacadistas, e que desses grandes atacadistas acabam voltando até para os municípios, né? Esse é o processo que a gente chama de triangulação da produção. Ele é comum aqui, como exemplo, no município onde eu estou. Então, o alimento dá uma volta danada para chegar de novo aqui na nossa cidade, né? E aí tem a diferença de preço. Então, vejam, quando um agricultor familiar daqui vende um alface, por exemplo, nesse atacadista, aqui no caso é o Ceasa, Juiz de Fora ou Barbacena, ele vende lá R$1 a cabeça, tá? Ele vende R$1 a cabeça. E aí, depois, quando eu, consumidor, vou comprar esse alface aqui, ele está R$2,50. Então, o que eu quero dizer para você é que, para o consumidor, às vezes, ele acaba pesando uma iniciativa de montar uma horta e cuidar dessa horta, o tempo que isso vai levar para ele fazer isso, para ele manter isso, acaba saindo mais prático ele ir no mercadinho e comprar esse alface. Então, eu quero saber de você se aí no país, se no município, né, na cidade que você está desenvolvendo o projeto, isso ocorre. Porque esse é um grande desafio que a gente tem ao pensar, entre os vários desafios que a gente tem ao tratar das hortas urbanas, esse é um, assim, muito presente, né, no dia a dia das pessoas. E para já aproveitar, fazer uma pergunta para o Antônio, eu me senti contemplado já com o que foi respondido, e compartilhar também o meu sentimento de que a gente deve investir muito nos jovens, né, em relação a essa mudança, né, essa aproximação com a agricultura, essa aproximação com a natureza. Eu acho que isso aí é importante demais. E aí a minha pergunta é a respeito do trabalho, se há alguma brecha, se você já está fazendo, e a sua equipe, né, já está fazendo alguma conversa no nível municipal, junto, por exemplo, da Secretaria de Educação, para pensar na manutenção desses projetos, né, que, como vocês já colocaram, é um dos grandes desafios quando a gente pensa em horta urbana, porque a funcionalidade dela é no aprendizado, né,
e também no aprendizado, né, da segurança alimentar e etc. Então, é saber se essa construção no nível municipal, se já está fazendo, o que vocês têm pensado a respeito disso. Muito obrigado, um abraço para todos. Muy obrigado, Henry. Voy a comenzar dándole la palabra al profesor Juan, pero preguntando primero, ¿es clara la pregunta? ¿Quieres ayuda? ¿Quedó más o menos entendida? Sí, sí quisiera que me explique un poquito mejor. No, no hay ningún problema. Básicamente, en todos nuestros países en general hay unos intermediarios, esas grandes empresas mayoristas. Entonces, el agricultor vende la lechuga en $1 y yo la compro en $2.50 en el intermediario. Entonces, Henry está queriendo saber si esto ocurre en Ecuador y en la región donde está el proyecto, ¿cómo se soluciona, cómo se resuelve? Ah, ya, perfecto. Sí, ocurre lo mismo. Creería que a nivel de nuestros países ocurre lo mismo. El intermediario inclusive es el que muchas veces se queda con el recurso económico del productor. Entonces, ocurre lo mismo. Pero dentro de nuestra zona o dentro del cantón de intervención del proyecto, esto busca, nuevamente repito, generar el hábito de la familia, ¿no? Y esa especialización, ¿qué quiere decir? Que por ahí la persona dice, no, a mí me gusta el proyecto y yo voy a producir cilantro, voy a producir hierbitas, voy a hacer unas 4 cajoneras como les explicaba. Entonces, resulta que una vecina hace eso y resulta que el vecino de al lado, en cambio, produce tomate, ¿no? Produce tomate. Y él, como produce tomate, unas 4 cajonetas de estas o cajoneras de estas, entonces se genera o nosotros podemos rescatar el intercambio o el trueque. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un alimento en exceso, entonces comparto. Yo le doy mi cilantro y ella me da sus tomates. Y de esa manera aprendemos y fortalecemos estos lazos de vivir en comunidad, de vivir en barrio y no de forma aislada, ¿no? O de forma independiente, porque a veces solamente quizás nosotros individualmente nos fijamos una meta y la cumplimos y nos desentendemos de todo. Ese no es el sentido. A nivel del Ecuador ocurre esto de la intermediación, pero nosotros a nivel local tratamos de frenar un poco este aspecto a través específicamente de ese intercambio que se va a ir generando, porque ya ocurrió en el 2020, inclusive que una persona produjo estas hierbitas, ¿no? Que se utiliza en la alimentación, en la preparación de la sopa, en la preparación de la ensalada. Entonces resulta que las personas se interesaban, los vecinos se interesaban e inclusive le proponían a la persona que le venda 25 centavos, 50 centavos de estas hierbitas para su uso. Entonces de ahí nace la intención a través de este hábito, la especialización de esa persona, porque esa persona con la capacitación ya se forma, ya se orienta y tiene la capacidad de elegir la especie que a ella le gusta, porque nosotros no imponemos, sino más bien amediamos o a su vez intermediamos y también se produce el intercambio. Estos son los aspectos que nosotros tenemos claros dentro de nuestro proyecto y creería que queremos ser un ejemplo para las demás ciudades de aquí dentro del Ecuador y ojalá esta situación de la intermediación también partiendo desde territorio llegue también a la autoridad máxima, ¿no? Del presidente de la República y a tratar de ir frenando esos cuellos de botella que quizás afectan a la mayoría de productores a nivel de nuestro país. Eso puedo comentarles. Gracias. Muchas gracias, Juan. Antônio, gostaria de responder a pergunta do Henry? Sim. Henry, eu vou te falar o seguinte, meu amigo. Tem alguns aspectos interessantes sobre uma horta urbana, né? Que eu vou colocar aqui, que é a seguinte. Bom,
Se alguém tem um quintal, né, pequeno, sei lá, 5 metros quadrados, 10 metros quadrados, óbvio, não vai dar para ele produzir tudo o que ele quer, tudo o que ele gostaria. Não rola. Então, isso, como eu falei, que é um serviço, né, um trabalho de catequese, né, de reeducar. Então, é bom que fique claro, né? Se eu moro num apartamento, eu posso produzir bastante coisa, mas o que é bastante coisa, né? Vou produzir pouco ali, vou produzir pouco, mas vou produzir coentro, vou produzir cebolinha, enfim, tomate. Aproveitando o que o professor Juan falou, né, e trazendo mais uma vez a ideia de permacultura para a nossa conversa, os pilares, né, o que fundamenta a permacultura, né, é cuidar da terra, entender que a terra, o solo, é vivo, cuidar das pessoas, né, e partilhar excedentes. Aí o professor Juan acaba de colocar aí esse experimento onde alguém planta um coentro e a outra pessoa planta um tomate e partilham entre si. Esse é um aspecto da horta urbana. Por outro lado, também há o aspecto de empreendedorismo, né, dentro de uma horta urbana. Acredito que o professor Juan deva conhecer alguns projetos dentro, com essa perspectiva de empreendimento. Aqui no Brasil nós temos alguns projetos assim, em Goiás, acho que é Goiás, tem um projeto chamado Love Orgânicos, né? É fácil de achar na internet, e o menino lá, que eu não lembro o nome dele agora, ele é agrônomo, ele ensina a fazer hortas em 2.000 metros quadrados, em 5.000 metros quadrados, em terrenos ociosos, né? Mas de maneira a empreender, né? Ou seja, alguém que está ali com tempo disponível para isso, né? E que está a fim de, a partir daquele espaço disponível, né, criar o próprio negócio, né, produzir alimento para a sua família e produzir alimento para comercializar. Em relação ao preço, né, das coisas, essa questão da triangulação é interessante, porque a gente pode, sim, produzir bastante coisa e, inclusive, dá para diminuir esse distanciamento geográfico, eu digo, em relação ao nosso alimento, né? Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, já existem, né, no município do Rio de Janeiro, pequenos produtores que se organizam e vendem, né, a sua pequena produção em feiras orgânicas, em feiras agroecológicas. Dito isso, eu já entro, então, na pergunta do Henri, né, quanto à Combotânica no diálogo com o município. Não, meu amigo, infelizmente não. A Combotânica é uma empresa muito pequenininha, é basicamente eu, minha esposa e 4 colaboradores especialíssimos, pessoas maravilhosas. Então, assim, a nossa equipe é muito pequena, a gente faz bastante coisa, né, para o número de pessoas que nós temos hoje. Mas, para nossa felicidade, no município do Rio de Janeiro, existe um projeto, esse sim, é um projeto do município mesmo, um projeto da prefeitura, que é chamado de Hortas Cariocas. O projeto de Hortas Cariocas ele está presente em comunidades carentes do Rio de Janeiro e também em algumas escolas. Então, a prefeitura já tem um projeto que abraça essa ideia. Não é um projeto novo, já tem alguns anos, não vou te precisar agora desde quando está na ativa esse projeto da prefeitura do Rio de Janeiro, mas já existe, né? Então, enquanto Combotânica, a gente está ali atuando em uma via paralela, mas sempre somando forças, né? Entendendo que dentro da agroecologia a gente não tem competidores, né? Eu não tenho um concorrente comercial, eu tenho sempre parceiros. Então, a gente acredita que o projeto Horta Carioca, assim como outros grupos de agroecologia que existem aqui no Rio, né? Existem outras pessoas também que para nossa sorte e bênção, trabalham com esse tipo de... atuam, né, na sociedade com esse tipo de temática também. Então, especificamente, a Combotânica ainda não teve a oportunidade de sentar à mesa, né, com as pessoas do órgão municipal para ir um pouco mais adiante, mas, por outro lado, a gente consegue hoje entrar onde o projeto de Horta Carioca, né, que é do município, não entra. Por exemplo, o projeto Horta Carioca não entra nas escolas particulares, né? Então, a gente já está ali no projeto com essas escolas particulares. Algumas vocês viram, algumas hortas nossas, alguns projetos são em são em escolas públicas, mas esses sempre com parceiros, né?
sempre com parceiros que podem ali, em certa medida, nos proporcionar ali o aparato, né, financeiro que nos possibilite ir mais adiante. Obrigado, Antônio. Já para ir encaminhando nosso encontro para as perguntas finais, que já vai fechando nosso tempo, eu vou fechar com três perguntas que tem aqui, uma do Abel, uma da Marilyn e um comentário da Juliana. Então, eu, julionocraticamente, quer dizer, por decisão minha, eu vou direcionar cada pergunta para cada um de vocês e fechar com um convite da Juliana. Então, para o professor Juan, Marilyn pregunta si hay algún cuidado especial para que las frutas y los legumbres salgan con un tamaño, con buen tamaño y en buenas condiciones. Para o Antônio, eu acho que uma pergunta bem mais técnica poderia ser: a Bel pergunta onde você poderia ter alimentos e resíduos de plantas para incorporar como substrato nas camas. Eu deixo para vocês porque eu não manjo desses assuntos, são técnicos. E acabando, então, vou deixar o convite da Juliana, que convida a todos e todos nós para conhecermos o trabalho das hortas Cefet. Ela deixa aí o @ para seguir seguramente no Instagram. Trabalhamos com a horta de forma transdisciplinar, sendo o eixo gerador de práticas pedagógicas. Então, tem o comentário da Juliana para todas e todos nós seguirmos o projeto dela, e deixo a pergunta da Marilyn e do Abel como última pergunta deste encontro de hoje. Beleza? Professor Juan? Antônio. Desculpa, eu só não entendi a minha pergunta. Desculpa. Eu leio literal. Fala, onde você poderia ter alimentos e resíduos de plantas para incorporar como substrato nas camas? Eu não sei se está clara, podemos também pedir para o Abel nos explicar melhor. Mas podemos ir no Juan, vamos para o professor Antônio e fechamos já nosso encontro, lembrando do convite da Juliana de seguir o projeto deles lá. Professor Julián. ¿Aló? La cámara... no, ya está bien. ¿No te escucho? La pregunta sería entonces, si hay algún cuidado especial para las frutas y los legumbres salgan de un tamaño y en buenas condiciones. Bueno, en eso permítanme comentarles dentro del proyecto, como lleva en ejecución desde el año 2020. En el año 2020 nosotros construimos huertos, pero no nos preocupamos del suelo, del sustrato, ¿no? Sino no tomamos en cuenta. Y en este 2021 tomamos en cuenta la parte fundamental, nutrición, ¿no? Así como nosotros, si estamos bien, nuestro sistema inmunológico, de pronto no nos coge ni el coronavirus, ¿ya? Lo mismo las plantas. Entonces partimos desde la parte nutricional. Nosotros acondicionamos el material que está dentro de la cajoneta. ¿Cómo lo acondicionamos? Dándole oxigenación, generando compostaje, mezclándole ese compostaje, a su vez también con los mismos beneficiarios en el aspecto del monitoreo, les sugerimos el reciclaje, específicamente de materiales que se usan comúnmente en la casa. ¿Cuáles son esos materiales? Por ejemplo, el cascarón del huevo, que nosotros consumimos por lo generalmente. Y ese cascarón de huevo, por ejemplo, es rico en calcio necesario para el fortalecimiento de la planta. Genera nutrición, ayuda en el amarre, en el cuaje de los frutos. Entonces, partimos principalmente de eso. Y obviamente también buscamos, dentro del proyecto también hay un grupo de docentes encargados de producir un biol nutricional. Ese biol nutricional se lo genera como investigación, principalmente para la nutrición, y vamos cada equipo de trabajo aplicando en cada una de las camas con los beneficiarios. De esta manera
podría decirles, no estamos produciendo un tamaño estándar de frutas, sino va a haber variabilidad, pero priorizamos el sustrato, priorizamos el suelo, priorizamos la salud del suelo. La salud del suelo es un espejo, ¿no? Para que la planta pueda producir. Eso es lo que les puedo comentar. Gracias. Gracias a ti, Juan. Professor Antônio? Eu acredito que o professor Juan Já respondeu. acabou de responder ao Abel, né? É isso. Mas, Antônio, só para aproveitar, porque tem outras duas perguntas que estão fora de tempo, mas que entram, e já como o professor Juan respondeu em parte, eu vou jogar essas duas perguntas na tua, para você também ter um pouquinho de mais margem aí de resposta. Mas, gente, fecharam as perguntas, o papo está muito legal, nós continuaríamos daqui para frente, mas nossa live, nosso encontro vai até 12h30 aqui no Brasil, e já, neste momento, é 12h30, então precisamos ir fechando. Vou adicionar para o Antônio, aproveitando que o Juan já respondeu algumas coisas do substrato e do solo, uma pergunta da Pamela, que fala como você controla doenças fúngicas, acho que a pronúncia está melhor, e a Lulita, que fala, me poderia ajudar para controlar doenças causadas por fungos. Então, como estão falando de doenças, então passo para o Antônio. Como última pergunta, gente. Olha, eu vou dizer assim, vou pegar carona ainda na resposta do professor Juan e dizer o seguinte, né? Uma planta bem nutrida, uma planta saudável, a possibilidade dela adoecer é bem menor. Veja, se nós estamos saudáveis, não significa dizer que somos indestrutíveis, mas significa dizer que a chance que temos de adoecer é bem menor, correto? Da mesma forma acontece no mundo das plantas. Se eu nutrir a minha planta da forma adequada, a chance que tenho dessa planta desenvolver alguma doença é menor. Ela não é nula, ela só é menor. Esse é um ponto importante. A nutrição das plantas é fundamental para a vitalidade dessas plantas. Fungos, especificamente fungos, indica alta umidade, muita água, certo? De acordo com a literatura, alguns fungos podem até ser benéficos, mas aí, como a gente não vai agora pretender que todo mundo se torne aqui um especialista no fungo de uma hora para outra, e respondendo diretamente, eu utilizo coisas como cal da bordaleza, né, para o controle, né, de fungos, e também utilizo, vou falar de maneira bonitinha e depois eu explico, né? Eu digo que eu utilizo ácido acético diluído a 10%. É vinagre com água isso. Então, é vinagre com água, né? O ácido acético presente no vinagre também é interessante para o combate de doenças fúngicas. Basicamente, 1 litro de água com 100 ml de vinagre, de maçã ainda é melhor, né? Vinagre com água, bem diluído, não é para temperar a salada, não, tá? É basicamente para você pegar 1 litro de água, adicionar 100 ml de vinagre, já é uma boa maneira de você ajudar a sua planta a não ter uma doença fúngica, tá? E a cal da bordaleza, que é um componente que a gente utiliza na agricultura orgânica, né? É basicamente calcário com cobre, né? Uma coisa que já está aí conhecida pela humanidade há bastante tempo. Então, essas duas coisas têm que estar juntas, né? Tanto a nutrição das plantas, que tem que estar positiva, como o professor Juan colocou, né? Como também a ideia de você, de novo, conversar com a planta. E aí, tem muita água para você? Tem muita água? Se tem muita água, está dando fungo? Como é que eu combato o fungo? Então, as formas, pelo menos, que a gente utiliza na combotânica, dentre outras, é essa, né? A ideia de colocar a cal da bordaleza, eventualmente, quando necessário, e colocar, se eu não estou vendo nada ali, eu coloco, pelo menos de maneira preventiva, o tal do ácido acético diluído a 10%.
água e vinagre. Gosto mais da segunda parte, que é mais fácil de pronunciar. Muito obrigado, Antônio. Muitas graças, professor Juan. A todas e todos os que participaram hoje conosco. Tem várias perguntas, está neste momento assim, fervendo a curiosidade de todas e todos nós, mas como falei, temos tempo limite no nosso encontro e tomara a gente possa marcar outros encontros para resolver todas as dúvidas. Muito obrigado. Parabéns pelos 2 projetos. Para finalizar, justamente assim como estamos fortalecendo nosso portunhol para conseguir nos comunicar, a conclusão importante é fortalecer nosso plantunhol para conseguir falar com a planta e saber o que ela precisa e do que ela precisa, porque normalmente estamos aí mais interessados no que nós queremos, como queremos que fique, e não o que ela precisa para ficar feliz e dar, no final das contas, o que ela é capaz de dar. Então, Antônio, muito obrigado. Professor Juan, muitíssimas graças por tua participação. Passo a palavra para a Adriana para o fechamento e um abraço para todas e para todos. Muito obrigada a todo mundo que participou, em especial ao professor Antônio, professor Juan e ao Julian, que voltou hoje, especial ao nosso grupo, Sigla SAM. Muito obrigada por presença de todos. Encerramos aqui, então, o nosso encontro do mês de junho. O próximo encontro do grupo do Sigla SAM vai acontecer no dia 21 de julho. E aí, quem quiser saber mais sobre a programação, o tema, só ficar de olho no site da rede, www.redescience.com.br, que a gente divulga tudo por lá. Para quem solicitou o certificado, será enviado por e-mail. E um bom dia a todos e uma boa semana. Graças.